Boa tarde, pessoal. Na aula de hoje a gente vai ver as orações subordinadas, adverbiais e adjetivas, certo? Período composto por subordinação, orações subordinadas adverbiais e adjetivas. Bora lá. Então, é aquela que se encaixa na oração principal, né? A adverbial é a que se encaixa na oração principal, funcionando como adjunto adverbial, indicando uma circunstância que a gente já viu na última aula, né? Então, olha só. O sujeito, todos chegaram, né? Agora, adjunto adverbial de tempo. Então, aqui nós temos adjunto adverbial de tempo. Quando eu transformo esse adjunto adverbial de tempo em uma oração, nós temos uma oração subordinada adverbial. Né? Então, no período acima, a gente tem apenas uma oração absoluta, que a gente já estudou isso, né? O período simples. Né? E estudamos os termos acessórios da oração, os adjuntos adverbiais. Então, é a própria função do advérbio que a gente estuda na morfologia. Na sintaxe, o advérbio funciona como adjunto adverbial no período simples. Né? E a oração subordinada adverbial funciona como adjunto adverbial no período composto. Ok? Vamos lá, então. Olha aí. A oração subordinada adverbial liga-se ao verbo da oração principal através de uma conjunção subordinativa que não seja a conjunção integrante. Ou seja, a conjunção integrante que nós vimos na última aula, né, na revisão das conjunções, são as conjunções que e se que iniciam a oração subordinada substantiva, né? Barulhinho, né? O adjunto adverbial pode ser constituído por uma oração inteira, como no caso que segue. Olha aí. Ó, todos chegaram. Olha a oração principal. Essa é a oração principal. A oração iniciada pela conjunção, ou pelo pronome relativo, que é o caso das orações adjetivas, elas são sempre as orações subordinadas. Oração subordinada. Tá? E a oração que não tem a conjunção é chamada de oração principal. Ok? Olha lá, no caso, o período é composto por duas orações. A oração 2 encaixa-se como adjunto adverbial do verbo chegaram. Então, quando, né? Quando que chegaram? Quando a cerimônia já tinha começado. Então, é o momento, indica o tempo. Como o adjunto adverbial é uma função do advérbio, a oração 2 classifica-se como oração subordinada, né? Porque se encaixa em outra, funcionando como um termo desta. Adverbial porque está tendo uma função própria do advérbio. Então, olha só, vamos lá. Substantiva. As orações... Oi, gente. As orações substantivas, elas funcionam como substantivo. Então, todas as funções do substantivo na oração. Né? As orações adjetivas têm a função do adjetivo, que é a adjunto adnominal. Então, obviamente, ele estará ligado a um substantivo. A gente já estudou isso, né? O adjunto adnominal está sempre ligado a um substantivo. Por quê? Porque o adjetivo, a gente estuda lá em morfologia, né? O adjetivo modifica substantivo. E o advérbio, as orações adverbiais, vão funcionar como advérbios, né? Ou seja, elas vão estar ligadas ali ao verbo, né? No caso aqui no período composto, ao verbo da oração principal.
No caso do período simples, o advérbio pode estar ligado a um adjetivo, a um advérbio ou a um verbo. No caso aqui das orações, ela vai estar sempre ligada ao verbo da oração principal. Então, assim como a gente viu lá nas orações coordenadas, né? Que a gente estuda as conjunções, a semântica das conjunções e a classificação da coordenada é de acordo com a conjunção, né? Aqui na subordinada adverbial também. O nome da conjunção, a ideia que essa conjunção passa, é o nome da oração. Então, se eu tenho uma conjunção adverbial causal, iniciando a oração subordinada, eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. Então, o nome da conjunção, a ideia que ela passa, vai ser o nome da oração, certo? Então, olha só, uma conjunção causal, ela indica o quê? Causa, né? O que provocou isso aqui? A sessão foi suspensa. Essa é a oração principal, né? Sem a conjunção. A oração subordinada está iniciada pela conjunção porque, que pode ser substituída por já que, pode ser substituída por como, pode ser substituída por visto que. Vendo? A sessão foi suspensa porque faltou energia. Como faltou energia, já que faltou energia, visto que faltou energia, posto que faltou energia. Então, olha, isso aqui tudo são conjunções causais. É importante para vocês saberem isso, por quê? Olha aí, as principais conjunções. Principais conjunções causais. Por quê? Visto que, como, posto que, né? Já que, uma vez que. É importante vocês saberem essa diversidade para, na hora da sua redação, você não repetir muito as conjunções. Então, tem gente que cai no queísmo, por exemplo. O que é o queísmo? O queísmo é você repetir demais a conjunção que. O que como conjunção, o que como pronome relativo, você repete demais isso. Então, você sabendo as demais conjunções que dão a mesma ideia, você pode variar nessas conjunções e demonstrar o seu domínio de vocabulário, além de demonstrar o seu domínio da norma culta padrão na sua redação, né? E não se repetir. Então, por isso é importante a gente estudar essas conjunções e essas orações, para vocês saberem usar, para vocês saberem identificar a semântica da conjunção, né? Então, a causal indica causa, e são todas as conjunções causais que a gente viu aqui, porque, posto que, visto que, uma vez que, já que, né? Consecutivo indica o quê? Consequência, né? Então, eu vou ter a conjunção que, iniciando a oração subordinada, e na oração principal eu vou ter tão, tal, tamanho, tanto. Então, sempre que eu tiver essa expressão aqui na oração principal, eu vou ter uma oração subordinada adverbial consecutiva. Então, essa aqui é uma oração subordinada adverbial consecutiva. Né? Por quê? Porque indica a consequência. Ó. Falaram tão mal do filme que ele nem entrou em cartaz. Ou seja, né? Essa oração aqui é uma consequência dessa aqui. Olha aí, como eu falei para vocês, sempre vai ser o que iniciando a oração subordinada, precedido lá na oração principal de tão, tal, tanto ou tamanho. Ok? Então, essas variações você pode usar no seu texto também, né?
Condicional. Olha aí, expressa uma condição para o que está sendo dito na oração principal acontecer. Então, deixe o seu recado se não me encontrar em casa. Então, você vai fazer isso só se eu não estiver em casa, né? Então, isso aqui é uma condição para o que está sendo dito aqui na oração principal acontecer, tá? Olha só. Principais conjunções condicionais, como eu falei para vocês na última aula, é muito comum agora usarem essas duas juntas, né? O que causa uma redundância. Certo? Causa uma redundância nisso aqui. Se caso, ora, se as duas conjunções são condicionais, por que eu vou usar as duas juntas? Eu não uso duas conjunções causais juntas, né? Porque pois estava doente. Você usa só uma. Então, para que usa duas condicionais? Escolhe. Ou você vai usar o se, deixe o seu recado se você não me encontrar em casa, ou caso você não me encontre em casa, deixe o seu recado, né? Escolhe uma das duas, mas o Jornal Nacional, como eu disse a vocês, né, ele promove uns vícios de linguagem na gente, né? E aí a gente acaba achando que aquilo está correto, porque o repórter do Jornal Nacional falou se caso, então, se caso está corretíssimo, não está, gente, tá? Então evitem. Escolhe uma conjunção condicional e usa, né? No caso do seu texto, vai lá, vai variando para não ficar sempre a mesma conjunção. Aí passa para o seu corretor o quê? Que você só sabe aquela conjunção, né? Ou seja, você perde um pouquinho em domínio da norma culta padrão. Oração subordinada adverbial concessiva. Olha, vocês lembram lá da oração subordinada, ou da oração coordenada adversativa? Pois então, essa daqui é a ideia contrária também, né? Admite uma condição contrária ao que foi dito na oração principal, sempre em relação ao verbo da oração principal. Vencemos o inimigo, embora ele fosse mais forte, né? Então, isso aqui, ó, o inimigo sendo mais forte, a lógica seria você perder, né? Mas você ganhou. Então, vencemos o inimigo, embora fosse ele fosse mais forte. Então, ó, quando você vai iniciar uma ideia contrária lá na sua argumentação, né, para sustentar a sua ideia principal, você põe uma antítese, né, que a gente fala, que o texto dissertativo é, né, é tese, antítese e síntese, né? Tese, antítese e síntese. Então, na sua antítese, quando você for começar uma ideia contrária, você pode usar uma dessas conjunções. Ainda que, se bem que, conquanto, embora, mesmo que, né? Então, são conjunções todas concessivas, certo? Enriquecendo aí o vocabulário de conjunções de vocês. Esse material acho que já está no nosso Classroom. Se não tiver, vai junto com a videoaula, com a aula gravada, tá? Oração subordinada adverbial conformativa, ó. Adequação ou conformidade, de acordo com alguma coisa, segundo alguma coisa, né? Como estava previsto, conforme estava previsto, certo? Então, nós temos aqui uma oração subordinada adverbial
conformativa. Tá? Então, neste caso aqui, ó, esse como pode ser substituído por conforme, né? Na última aula, nós vimos que o como pode ser conformativa, o como pode ser causal, né? Quando ele for igual a porquê. Conformativa quando for igual a conforme. E comparativa quando não dá para substituir nem por um nem por outro, né? Então, aqui, ó, tudo ocorreu como estava previsto, conforme estava previsto, de acordo com o que estava previsto, né? Então, olha só, eu tenho diversas conjunções conformativas também, né? Que eu posso substituir lá no meu texto. Olha aí. Conforme, como, segundo, consoante, de acordo com, né? Posso usar essas várias conjunções para indicar conformidade, ou seja, isso aqui ocorreu de acordo com o planejado, né? Como previsto, conforme o previsto, dentro de uma previsão certinha das coisas. Oração subordinada adverbial comparativa. Recebeu a todos como um anfitrião. Olha aí, tá vendo? Comparativa tem aqui o como novamente, tá vendo? Só que nesse caso, eu estou comparando o sujeito dessa oração, né, com um anfitrião, né? Então, vou ter sempre dois termos numa relação, né? Uma situação de igualdade, como uma situação pode ser de superioridade, mais que, e posso ter uma situação de inferioridade, menos que, né? E igualdade pode ser tão quanto também. Ele é tão inteligente quanto você, né? Então, olha só, tão quanto. Eu posso botar ele é mais inteligente que você, mais que, ou mais do que. Eu posso botar menos, né? Inferioridade. Menos que ou menos do que. Certo? Então, é comparação por quê? Estou comparando dois termos sempre, né? E sempre vai ter essa comparação. Então, ele é tão inteligente quanto você é inteligente, né? Ele é mais inteligente do que você é. Ele é menos inteligente do que você é. Por isso, período composto, né? Aí você me pergunta, ai, por que aqui está período composto, professora, se não tem verbo na segunda oração? O verbo está subentendido, tá? Isso aqui chama-se zeugma. O verbo já apareceu aqui na primeira oração, na segunda oração ele fica subentendido para não repetir. Mas o período continua composto por subordinação, apesar do verbo não aparecer. Tudo bem? Afinal, indica o para quê do que está sendo dito na primeira oração, a finalidade. Os índios usaram as armas para quê? Para que não invadissem suas terras. Então, isso aqui é a finalidade, o objetivo disso aqui, certo? Principais conjunções finais. Estão vendo que a oração principal é sempre, aqui não tem conjunção. Para que, a fim de que, com a finalidade de, né? Adverbial temporal vai indicar o quê? Obviamente, quando
aconteceu tal coisa. O tempo, né? O tempo que aconteceu tal coisa. O momento em que aconteceu tal coisa. Todos fugiam para abrigo quando soava o alarme. Então, em que momento isso aqui acontecia? Nesse momento, né? Então, essa oração indica tempo em relação a esse verbo. Quando é que fugiam? Certo? Oração subordinada adverbial temporal. Principais condições temporais, ó, quando, enquanto, logo que, depois que, antes que, desde que. Esse desde que, né, pode ser também condicional, tá, gente? Então você tem que prestar atenção. Vou à festa desde que me convide. Se me convidar, eu vou à festa. Então, você tem que prestar atenção naquilo que a gente viu na última aula, a polissemia da conjunção e interpretar. O importante é saber interpretar, né? E não decorar a conjunção, porque essas conjunções podem funcionar como diversas coisas, né? Então você tem que saber interpretar o que aquela conjunção está indicando ali. E a proporcional, olha, proporcionalidade, né? A quantidade. Então, vamos ter aqui, ó, à medida que aumenta a tensão, olha a oração principal, à medida que a esquadra se aproxima. Então, esse à medida que é uma proporção de aumento aqui, né? Então, vamos ter uma oração subordinada adverbial quando? Quando eu tiver as seguintes conjunções, à medida que, a proporção que, quanto mais menos, quanto menos menos, quanto menos mais. Né? Então, isso é proporcionalidade, é a quantidade que isso vai aumentando à medida que você vai fazendo outra coisa, certo? Olha aí, a subordinada adverbial possui uma liberdade de colocação muito grande, pode vir antes, no meio ou depois da oração principal. Perceba, olha só. Embora seja possível, é pouco provável uma terceira guerra mundial. Olha aí, iniciando o período, né? A oração subordinada na frente. A principal é esta, sem a conjunção. Olha a conjunção aqui, embora. Né? Então, essa é a subordinada. É pouco provável, embora seja possível, olha aí, no meio da oração, uma terceira guerra mundial. É pouco provável uma terceira guerra mundial, embora seja possível. Então, pronto, olha, ela pode estar em qualquer lugar sem perda de sentido, certo? O uso da vírgula nem sempre é obrigatório, mas sempre é correto o uso da vírgula entre as orações subordinadas adverbiais e a oração principal. Se a oração subordinada adverbial vier depois da oração principal, pode-se dispensar o uso da vírgula, viram? Se ela estiver deslocada, né, isso é uma regra da vírgula, o advérbio deslocado é separado do resto da oração por vírgula. Então, se ela está deslocada do lugar dela, ela tem que vir separada por vírgula. Certo? Olha aí. As orações subordinadas adjetivas, então. As adjetivas são as mais fáceis, minha gente. As adjetivas têm só de dois tipos. Como é que você vai saber que aquilo é uma adjetiva ou não? Simples. O que da oração adjetiva, ele pode ser substituído por qualquer pronome relativo. Tá? Então, esse que, ele pode ser substituído por o qual, a qual,
os quais, as quais, cujo, cuja e suas, né? Então, qualquer pronome relativo ele pode ser substituído. Então, como é que eu vou saber se o que é um pronome relativo ou uma conjunção? Vai substituir, olha só. Meu vizinho cultiva árvores que dão frutos. Meu vizinho cultiva árvores as quais dão frutos, certo? Continua o mesmo sentido. E sempre o pronome relativo vai estar se relacionando a um substantivo da oração principal. Veja aqui, árvores. Não são qualquer árvores, né? Quaisquer árvores. São as árvores que dão frutos. Então, ele não cultiva qualquer uma. Ele não cultiva uma árvore ornamental. Ele só cultiva árvores que dão frutos. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva, restringindo, ou seja, dizendo que tipo de árvore é essa que meu vizinho cultiva. Não é qualquer uma, né? Olha aí, subordinada restritiva ou explicativa. Só temos essas duas classificações. Sempre se refere a um substantivo ou pronome da oração principal. Inicia-se com um pronome relativo. Então, temos aqui os pronomes relativos que eu falei para você. Todas as vezes que eu puder substituir o que por qualquer um deles, vocês já sabem que é pronome relativo. Então, olha só, aqui, como a gente falou, né, no slide anterior, que dão frutos é uma oração subordinada restritiva, por quê? Porque me diz que não é todo tipo de árvore que o meu vizinho cultiva, são só as árvores frutíferas. Só essas que ele quer no quintal dele, certo? Então, veja, a neve é fria, né? A neve que é fria provocou a morte da vegetação. A neve, vírgula, que é fria, é uma explicação, né? Então, não restringe, porque toda neve é fria. Eu estou dando uma explicação para a neve. Provocou a morte da vegetação, certo? Então, nesse caso, nós temos oração subordinada adjetiva e explicativa. A adjetiva explicativa vai estar sempre entre vírgulas. A adjetiva restritiva vai estar sem vírgula mesmo ligado direto. Então, aqui eu tenho que dão frutos restringindo que tipo de árvore é esse que meu vizinho cultiva, e aqui que é fria explicando porque não é uma restrição, toda a neve é fria, certo? É isso, minha gente, a aula de hoje. Há alguma dúvida, senhores e senhoras? Olha só, foi rapidinho. Não. Não? Direto, o negócio é assim.